Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos com a primeira aula de Física para o vestibular e o nosso tema de hoje é estática. A estática é uma parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio de um corpo. Então, a primeira pergunta a se fazer é um ponto material ou um corpo extenso do qual estamos falando? No caso, pontos materiais só sofrem movimento de translação, ou seja, movimentação no plano, e corpos extensos podem sofrer movimento de translação e também de rotação. Rotação é o movimento em torno de si mesmo, por exemplo, o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, o que é a estática do ponto material? Estuda a condição de equilíbrio de um ponto material em que a força resultante que age sobre ele seja nula. Ou seja, para existir equilíbrio, a força resultante que age sobre ele tem que ser nula. Como é que funciona isso? Temos um ponto material, que é um corpo em que as dimensões são desprezíveis, e nele temos duas forças agindo, F1 e F2. No caso, se F1 igual a F2, força resultante igual a zero, não vai existir esse movimento de translação caso o corpo esteja em repouso. Se estiver em movimento, ele vai permanecer com a mesma velocidade sem ter diferença, porque força resultante não com a força resultante igual a zero não existe aceleração. Então, para estudar o equilíbrio de forças, podemos usar dois métodos, o das projeções ou do polígono. No caso das projeções, ele funciona assim: temos uma força F1, uma força F3 e uma força F2. Entretanto, F2 é na diagonal, e não dá para fazer como fizemos no primeiro exemplo, porque é difícil fazer a comparação. Na verdade, é impossível, porque a gente não tem muita coisa para tomar como base. Então, o que a gente faz? Usa somente duas direções que coincidem com os eixos cartesianos, x e y. No caso, projetaremos então F2 nos eixos x e y. Certo? Como que a gente faz essa projeção? No caso, não vou estar explicando aqui porque às vezes demora um pouco mais, mas se faz como se fosse um triângulo retângulo e usa-se relações como seno, cosseno e tangente para fazer esse tipo de projeção. Já o método polígono, ele funciona da seguinte maneira: desenhamos F1, F2 e F3 conectados. Se o polígono for fechado, então a gente tem que a força resultante também é zero. Agora, a estática do corpo extenso. Como que ela funciona? Um corpo extenso está em equilíbrio quando são satisfeitas duas condições. A resultante das forças externas que agem no corpo é nula, ou seja, a mesma condição de equilíbrio do corpo material, do ponto material. Entretanto, também a soma dos momentos das forças externas em relação a um polo qualquer tem que ser nula. Por quê? Para não existir um movimento de rotação. Então, temos a seguinte questão: o que é o momento de uma força, então? Momento é a capacidade de uma força de provocar a rotação do corpo em torno de um ponto fixo. No caso, temos como exemplo esse bloco, e nele a gente pôs um ponto fixo, que é esse pontinho mais escuro. Então, ele vai girar em torno desse pontinho escuro. Então, como é que funciona? Temos uma força F1 agindo da esquerda para a direita. Então, a gente traça uma linha de ação dessa força. Ou seja, é nessa linha de ação que a força vai agir. Então, a gente traça uma reta que vai simbolizar a nossa distância. E ela é perpendicular à linha de ação da força e tem que ir até o ponto fixo. O que essa distância vai nos indicar? Vai servir para a gente calcular o momento, que é exatamente a força, a intensidade da força, multiplicada pela distância. Agora, então, alguns casos de estática. A gente vai focar no corpo extenso, por ser um pouco mais complicado, porque o ponto material, a gente estuda também em outras partes da física. Então, nesse primeiro caso, a gente tem uma gangorra, que é muito utilizada em exercícios de vestibulares, e ela é uma tábua, uma placa, e nela a gente tem um ponto fixo, que é exatamente o que está representando esse pontinho amarelo aqui, esse triângulo amarelo, representando esse ponto fixo. Então vai girar, a placa gira em torno desse ponto. Então nela temos uma força F1, que fará com que a gangorra gire no sentido anti-horário,
e uma força F2, com que fará que ela gire no sentido horário. E agora a gente faz a mesma coisa, as linhas de ação da força, e a gente traça uma reta paralela a alguma dessas outras retas, e traçamos uma reta que vai funcionar como uma distância, e ela tem que ser perpendicular à linha que a gente traçou do ponto fixo e perpendicular à linha de ação da força. No caso, a distância de F1 vai ser D2 e de F2 vai ser D. Desse modo, a gente tem que agora determinar qual que é o sentido que a gente vai considerar positivo. Por quê? Porque pode girar no sentido anti-horário e no sentido horário. No caso, vamos determinar o sentido anti-horário como positivo. Então, a soma dos momentos é igual a zero. Momento de 1 mais momento de 2 é igual a zero. Força de 1 vezes D1 menos. Por que menos? Porque a força F2 vai girar no sentido horário, que é o sentido oposto ao que a gente determinou como positivo. Desse modo, ele é negativo. Então, só continuando a forma, temos que a relação final é que a força 1 tem que ser o dobro da força 2. Por isso a gente tem a impressão que, por exemplo, numa porta, quando a gente empurra pela maçaneta, a maçaneta é sempre no canto da porta, a gente exerce menos força. Quando a gente põe ela no centro da porta, exercemos o dobro da força. E se pôr em cima do eixo, a gente vai ver no próximo caso, não exerce momento, não tem momento. Se exercer em cima do eixo, ou de algum modo que não... A gente vai ver no próximo caso, está mais ilustrado, fica um pouco mais fácil de ver. Então, agora a gente tem essa mesma gangorra, força F1, força F2, e agora a gente cria essa força F3. Além das forças que são exercidas em cima do eixo, a força F3 também não vai ter momento. Por quê? Porque traçando as linhas de ação da força, a gente consegue perceber que essa linha verde indica que existe uma reta que passa pelo ponto fixo, mas também ela passa por cima da linha de ação da força F3. Ou seja, quando acontece isso, não dá para traçar a distância, ou seja, não tem momento. Então, continua fazendo como se fosse só F1 e F2, vai ser a mesma coisa que o último caso, anti-horário como positivo. Realizando os cálculos, mesma relação, força F1 igual ao dobro da força F2 e F3 não importa no movimento de rotação. Agora, um outro caso, força F1 de novo na gangorra, mas agora a gente tem uma força F2 na diagonal. O que isso vai mudar? Que a gente vai ter que fazer o método das projeções de novo para conseguir compreender como é que está agindo essa força F2. Projetando F1, F2Y e F2x. Mesma coisa do último caso. Linhas de ação da força, percebemos que F2 não vai participar, porque a gente pode traçar uma reta que passa pelo ponto fixo e pela linha de ação da força dele. Os outros continuam normal, mesmo cálculo do anterior. Agora, um caso diferente. Vamos estar trabalhando com aquele bloquinho que a gente usou no exemplo, com o ponto fixo aqui no canto inferior direito. Agora uma força F1 agindo da esquerda para a direita, uma F2 da direita para a esquerda e uma F3 na diagonal. Primeira coisa a fazer, projetar essa força F3 para que a gente possa compreender como ela está agindo. Então, F3x e F3y. Agora a mesma coisa, traçamos as linhas de ação da força. Desculpa. Primeiro a gente vai colocar os eixos que vão determinar essas distâncias. Nesse caso aqui, a gente vai usar 2 eixos, nos outros a gente estava usando só um. Mas por que agora? A gente pode traçar quantas retas a gente quiser. Por quê? Porque são infinitas retas que passam pelo ponto fixo. Entretanto, poucas nos servem. Nesse caso, a gente vai ter que fazer mais de uma para conseguir fazer esse cálculo. Então, a gente traça essas distâncias agora. Notar que F2 de novo acontece aquele caso. A reta que passa pelo ponto fixo passa também sobre a linha de ação da força F2. Então, ela não vai exercer momento. Então, F3 usa essa reta de baixo,
Porque tem que ser perpendicular, a distância tem que ser calculada perpendicularmente às duas retas, elas têm que ser paralelas. F3y vai ser calculado no eixo y, e F1 também vai ser calculado no eixo x. Botamos as distâncias, e agora nós determinamos o sentido que vai ser positivo. Nesse caso, a gente determinou o sentido horário como positivo. Então, soma dos momentos igual a zero. Momento de 1 mais o momento de 3y mais o momento de 3y igual a zero. Só trocando os valores. Por que tem um menos antes do f3x? Porque o momento de 3x, ele vai rotacionar a placa no sentido anti-horário, que é o sentido que a gente determinou como negativo. Então, agora temos a relação que a gente queria entre essas forças. Agora, um outro caso de estática, em que a gente vai estar trabalhando com duas pessoas segurando, por exemplo, uma tábua de madeira. Em cima dela a gente vai colocar um peso, ou seja, um bloco, por exemplo. Então, uma pessoa vai estar exercendo uma força F1 numa ponta e a outra uma força F2 na outra ponta. E também agora vai existir o peso desse bloco. A gente vai considerar essa placa de massa desprezível para não dificultar o cálculo. Mas gostaria de dizer aqui que, por exemplo, quando essa placa tiver peso, tem que fazer também o cálculo para ver se não vai existir translação nesse bloco. Nesse bloco não. Nessa placa. Isso é bem importante. Então tá certo. Agora o que a gente tem que fazer? Pra gente calcular se não vai existir rotação. A gente vai calcular somente a rotação. Como vai funcionar? Vamos determinar que F1 é uma pessoa um pouco mais fraquinha, vai poder exercer só 100 newtons de força. Já a pessoa F2, por ser um pouco mais forte, vai exercer o dobro, vai exercer 200 newtons. E o peso desse bloco é de só 200 newtons. Então, como que vai funcionar? Em primeiro lugar, a gente vai ver a distância dessa placa, de 2 metros no caso. E vai botar o ponto fixo que a gente quer. Qual vai ser o nosso ponto fixo? O nosso ponto fixo nesse exercício, que é em torno do qual a gente não quer que haja rotação, é esse ponto central. Então, a gente não quer que haja rotação em torno desse ponto central. Esse é o nosso exercício. Qual é a posição do bloco em relação à pessoa que exerce F2 para que não haja rotação em torno desse eixo, desse ponto fixo no centro da placa? Esse é o exercício. Então, como vai funcionar? A gente traça as distâncias, lembrando, linhas de ação da força, linha reta que passa pelo eixo, tudo mais. Com as distâncias, no caso, a incógnita é a distância do bloco até a pessoa que exerce F2, então a distância vai ser x. E no caso, então, o bloco até o centro vai ser 1 menos x, 1 metro, que é a distância da pessoa até o ponto fixo, menos x. Vamos determinar o sentido horário como positivo, e agora soma dos momentos igual a zero, momento dos 3 igual a zero. Só substituindo agora, porque que F2 vezes D2, ou seja, o momento de 2 é negativo, porque exerce um movimento no sentido anti-horário, e modifica então o desenho. Agora, só substituindo valores, chegamos à conclusão que x tem que ser 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros, para que não haja rotação em torno do ponto central da placa. O bloco tem que estar a meio metro da pessoa 2. Agora, um último caso, mais um, não é o último caso de estática, porque existem muitos e muitos casos. Uma parede, e nela a gente tem uma tábua, por exemplo, uma peça com um ponto fixo aqui no branquinho. Não é um ponto fixo, mas essa tábua só pode girar em torno desse ponto fixo. Nela a gente prende um fio para segurar essa estrutura, e nela a gente
nela vão agir duas forças, então, nessa placa. A força F1, que prende ela à parede, e a força peso, que é exatamente a força que a bola exerce nessa estrutura através do fio. Então, a gente vai projetar F1 e P. Por que a gente não projetou também no eixo X? Porque a projeção no eixo X, ela não vai ser utilizada porque ela vai passar a linha de ação das forças no eixo X vão agir na mesma reta do eixo, então elas vão ser inúteis. Então, as únicas que importam nesse nosso cálculo são F1y e o PY. Nesse caso, a gente traça a distância, determina um sentido como positivo, que vai ser o sentido horário. Então, soma dos momentos igual a zero, momento de PY mais momento de 1y igual a zero. Substituindo os valores, chegamos à conclusão que PY tem que ser igual a F1y. Então, é isso. Essa foi nossa aula de hoje. Obrigado por assistirem, bons estudos. E gostaria de enfatizar que essa é uma matéria um pouco complicada. Tentei passar alguns conceitos, algumas regrinhas para tornar um pouco mais fácil. Mas se tiverem dúvidas, perguntem, mandem nos comentários. Eu faço um vídeo com exercícios de vestibular se precisar. Mas é isso. Então, muito obrigado e bons estudos mesmo.